Agora a gente vai para o outro nordestino que também jogou neste domingo, que foi o Fortaleza, que empatou com o Galo. Foi 1-1, jogo movimentado. O Breno Lopes aí, que a gente vê na imagem, né, na capa do NE45, jogou muita bola. Mas, mais uma vez, né, Thiago Minhoca, o Fortaleza não segurou o resultado. Mas foi um desempenho que foi melhor do que o contra o Grêmio, né? Pelo menos isso, né? Fica essa boa notícia. Pegou um Atlético que, claro, não tinha o Hulk, né? Não tinha vários jogadores importantes, mas é um time complicado, sobretudo fora de casa. Sim. E o Fortaleza traz esse ponto que eu acho que é um bom resultado, né? Não dá para dizer que é ruim empatar com o Atlético Mineiro fora de casa. É muito importante, era isso que eu estava querendo citar daquela outra vez, mas assim, né, para quem não acompanhou ali o meu comentário, essa coisa do extremo, né, muitas vezes se elogiar, se criticar de maneira muito veemente, para quando, na verdade, e aí eu acho que esse é o ponto principal, o que está acontecendo na Série A nesse momento, isso inclui todas as equipes, né, as 20 equipes, é um campeonato que está no modo aleatório. Quando você me perguntou minutos atrás, aqui antes de começar, como é que o São Paulo toma um 4-1 do Vasco? Pois é, como é que o Vasco toma um 4-0 do Criciúma? Como é que o Criciúma toma um 5-2 dentro de casa do Cuiabá? Como é que o Fortaleza toma um 5-0 do Cuiabá? Tudo isso, na verdade, ao meu ver... Criciúma ganha do Botafogo, né? É isso, exato. E o Vasco toma de 6 do Flamengo e tal. Então, assim, como é que tudo isso acontece? Primeiro porque é o Campeonato Brasileiro. Quando eu digo é o Campeonato Brasileiro, não é porque se você pega um Flamengo e um Palmeiras e vai pegar, por exemplo, uma equipe como o Vitória, o Atlético Goianiense, equipes que vieram da Série B. Estou pegando, obviamente, não estou desmerecendo em termos de fator histórico, não. Estou falando da qualidade de elenco de um clube perante a outro, né? Uma equipe que veio da Série B com um elenco mais restrito e com um elenco mais vasto. Por que muitas vezes um jogo como esse algo sai muito fora do controle, né? Uma equipe está muito mal, consegue um grande resultado, ou uma equipe que está muito bem, acaba jogando muito mal e acaba perdendo o jogo, ou até mesmo sendo goleada, como aconteceu com o São Paulo nessa rodada. Porque a gente está em meio a um campeonato, eu cheguei a falar isso aqui da outra vez, né, Fábio? 15 equipes da Série A cederam jogadores para a Copa América. 15 equipes. Então, seja do goleiro, e aí o caso do São Paulo, né? O Rafael é o terceiro goleiro lá da seleção brasileira. O terceiro goleiro. O torcedor de São Paulo talvez quisesse o Rafael na meta do que está sendo terceiro goleiro na Copa América, porque dificilmente vai jogar. Além disso, jogadores lesionados, jogadores suspensos. Então, no jogo de hoje, vamos lá, você pode dizer assim, o lado positivo para o Fortaleza, o Hulk não vai jogar. Maravilha, mas tem o Paulinho, tem o Scarpa, tem Zaratio. O elenco do Atlético Mineiro eu considero o terceiro melhor do Brasil, assim, só atrás de Palmeiras e Flamengo. E o Atlético Mineiro não vinha bem, tomou o 4-0 do Palmeiras, o 4-2 do Vitória. E o Fortaleza, esse é o ponto, o Fortaleza também tinha as suas ausências. Aliás, eu acho que até que o Fortaleza tinha ausências mais significativas do que o Atlético Mineiro. Porque é óbvio que o Hulk é muito importante para o Atlético Mineiro, muito importante. Mas você tem um Paulinho, né? Você tem um Zarate, você tem jogadores ali do elenco que foi montado do Atlético Mineiro suficiente para conseguir ainda fazer um bom jogo dentro de casa. O Fortaleza, além de ter perdido, eu sempre cito isso, né? Dos 4 jogadores mais goleadores dessa temporada, só um estava disponível, que era o Pikachu. Então não tinha Lucero, que foi a principal perda, não tinha Moisés. Aliás, hoje foi um jogo que eu lembrei muito do Moisés, porque na hora que o Atlético Mineiro abriu aquele lado direito ali, cara, o Moisés teria se feito ali. Bastava ter feito metade do que ele fez lá na Arena Pernambuco, Fortaleza tinha grande chance de vencer hoje. E além dele, o Kevin, né, que é o jogador que está na seleção venezuelana. Então, quando você perde um poder de fogo de um time que não tem um grande poder de fogo nessa Série A, Fortaleza tem pouquíssimos gols, né, só apenas 8 gols marcados em 10 jogos, obviamente era um jogo que eu considerava difícil para o Fortaleza. Aliás, bem difícil, mesmo o Atlético Mineiro vindo de 2 goleadas sofridas, né, 2 jogos que tomou 8 gols em 2 jogos. Porque eu sei que o Fortaleza não teria tantas possibilidades assim. Isso eu estou falando imaginando o pré, certo? Imaginando o pré. Eu falei, o Fortaleza talvez não vai ter tanta chance. E vai ser atacado muitas vezes. E aí me preocupava essa questão do sistema defensivo. Aquele jogo da semana passada
contra o Cuiabá, da maneira que foi, já com 3 minutos tomando um gol, depois tomando o segundo e o terceiro e tal. Então, eu acho que o Fortaleza, para esse contexto de Série A, que é uma... Eu cheguei a falar isso aqui semana passada, né? Essa faceta do Fortaleza, quando é o time passageiro, né, da agonia, fica só observando o adversário jogar, não faz nada, e aí, desde que seja um dia ruim do João Ricardo, o time vai acabar ficando muito próximo. Não é nem um dia ruim do João Ricardo, um dia não excepcional do João Ricardo, porque eu acho que boa parte dessa Série A se deve muito a grandes atuações, assim como a de hoje também foi bem importante para o Fortaleza segurar em boa parte o 0-0 ali, né, até sair o gol do Breno Lopes. Então, dito isso, Fábio, a Série A nesse momento é um contexto de oportunidades que vão surgindo. Vão ter jogos onde você não vai jogar bem, e aí, às vezes, como o seu adversário vai ter a capacidade de talvez ser superior a você ou não, e o quanto você consegue reverter isso durante o jogo, ou quando você estiver muito bem com o adversário mais vulnerável e você não vai aproveitar. Então, são janelas e portas que vão se fechando e abrindo ao longo de um Campeonato Brasileiro, onde não tem descanso. Não há mais por que você ficar nem lamentando tanto um resultado e nem valorizando muito o outro resultado. Não dá para o Fortaleza ter saído do jogo do Cuiabá com a maneira... Claro, isso aí é papel do torcedor, mas estou falando internamente para o Fortaleza. Fortaleza não podia ter ido para o jogo do Grêmio de maneira nenhuma achando, tipo, poxa, não temos capaz. Não, Fortaleza foi lá, lutou, conseguiu 1-0, poderia ter feito um placar melhor, acabou não fazendo, mas conseguiu a vitória. Nesse jogo de hoje, e aí por isso que é a questão da vertente, se o Fortaleza tivesse empatado com o Cuiabá na semana passada, talvez o torcedor do Fortaleza ficaria frustrado com essa situação. Estou só trocando os dois resultados. E se toma uma goleada do Galo, ele ia dizer, a gente deixou escapar pontos contra o Cuiabá, porque esse jogo do Galo, a derrota já estava na conta, já não tinha um Lucero e tudo mais. Então, todo esse contexto que o Fortaleza acaba inserido vale para todas as equipes. Eu estou vendo isso com várias equipes. O Criciúma estava mal, o Criciúma vai lá e ganha. Atlético Goianiense ganha do Fluminense, perde e perde até o treinador, entendeu? Então, é um campeonato onde ninguém está dando ponto de graça e que você, mesmo tendo baixas no elenco, tendo as dificuldades, é capaz sim de você tirar pontos onde teoricamente você não projetou. O primeiro ponto que eu destaquei, daqui a pouco eu vou até entrar depois nessa questão da classificação, eu tinha citado que nesses 3 jogos contra os adversários da Libertadores, que era Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, o ideal para o Fortaleza era fazer pelo menos 4 pontos. E conseguiu já fazer 4 pontos, sem contar o jogo do Palmeiras. Palmeiras, aliás, que vem numa ótima sequência, né? 5 vitórias consecutivas com grandes atuações lá do Estevão. Então, o jogo de hoje, Fábio, era um jogo difícil e que o Fortaleza se portou bem, como, por exemplo, no jogo contra o Bahia. Quando a gente olha o Fortaleza de algumas atuações boas, mas sem um resultado, alguns acham que só o resultado vai justificar um específico problema geral do Fortaleza, ou se vier um resultado positivo, que algo está muito bom. Eu acho que o Fortaleza hoje é uma equipe que ela é quase como se fosse uma gangorra, né? Você não sabe de que lado vai pender. Hoje, por exemplo, 1-1, para mim foi 1-1 justíssimo. Poderia tanto ser vitória do Galo, como poderia ter vitória do Fortaleza. Quando você olha os melhores momentos, não seria nada absurdo o Atlético Mineiro ter virado o jogo, como também não seria nada absurdo o Fortaleza ter conseguido ali fazer um gol no segundo tempo e ganhado. Então, foi um jogo muito equilibrado. Esse é o ponto importante, porque o Atlético Mineiro é uma equipe, às vezes, que permite que você consiga pontuar, e uma hora você vai ter que ser efetivo, que aí é um problema que o Fortaleza também tem atravessado nessa Série A. Se eu não me engano, o Fortaleza ainda é a equipe que tem mais chances criadas, grandes chances, né? Aquelas chances consideradas mais palpáveis de gol, e que não tem convertido. Então, esse é um problema que o Fortaleza atravessa. Eu tinha citado, por isso que eu citei esses 4 jogadores, né? Que desses 4, 3 estavam de fora, com o Pikachu em má fase. Então, teria que se esperar do Kaiser, do Breno Lopes, do Machuca, do Pedro Rocha. Todos esses outros atacantes do setor ofensivo, eles vão precisar ter que ajudar mais. O Fortaleza não pode ficar dependendo apenas do Moisés ou do Lucero para fazer gol. Precisa de mais atletas para conseguir resolver esse jogo. Então, na partida de hoje, para mim, eu acho que o Vojvoda foi muito bem, tanto na montagem. Talvez só um dos nomes que ele colocou,
eu não teria começado como titular, que era do Pikachu. Né? Eu acho que o Pikachu não fez uma partida péssima, nem ruim, assim, eu considero, daqui a pouco eu vou analisar, mas eu acho que ele foi pouco participante do jogo, sabe? Muito fora do jogo, sem tocar muito na bola, e isso, queira ou não, para um time que tem como característica a intensidade, né, que é o Fortaleza, eu acho que a peça que estava no banco, e claro, pode ser questão de desgaste, que era o Martínez, que para mim tem jogado melhor, poderia ter sido acionado logo na equipe titular. Então eu não vi problema no Fortaleza nos primeiros minutos. Era óbvio que o Atlético Mineiro iria mais para o ataque. Acho que o Fortaleza soube se proteger bem, em boa parte. Claro, as principais jogadas do Galo eram com o Scarpa pela esquerda, até sair a jogada que o Fortaleza tinha tido algumas subidas ao ataque interessantes, mas não tinha conseguido ser de fato, né, assim, aquela chance mais real, fazer o Everton trabalhar. Desculpa, o Everson trabalhar. E numa jogada que foi passada ali do Pochettino para o Breno Lopes, sai um belíssimo gol, né, um lance que tinha sido anulado primeiramente, e aí depois no replay, acho que até o ângulo deu uma falsa sensação de impedimento no Breno Lopes, mas aí na hora da checagem do VAR ficou bem claro isso, que o gol feito, o belíssimo gol feito pelo Breno Lopes, colocava o Fortaleza na frente, e que já no intervalo do jogo até falou assim, pô, aí chegaram a me perguntar na rádio, esse Atlético Mineiro sem o Hulk não é nada. Eu falei, eu vou discordar, porque esse Atlético Mineiro, mesmo sem o Hulk, ele tem qualidade, não tenho dúvida. Só que é por isso que eu gosto de analisar o jogo, não apenas pelo lado do clube que a gente está analisando, no caso Fortaleza. Você tem que analisar o outro lado. Ou o Paulinho não é um dos principais jogadores. O Paulinho foi bater na seleção um tempo atrás, poderia até estar na Copa América. O artilheiro do Brasileirão, né? O artilheiro, exato. Para mim foi até a melhor dupla de ataque do ano passado, ele juntamente com o Hulk. É um jogador muito letal. E aí é por isso que eu estou falando, por mais que o Atlético Mineiro não tivesse uma das suas principais peças do Hulk, ao lado do Fortaleza, que é quais são os defeitos do Fortaleza? Quais são as problemáticas que o Fortaleza tem? Porque, obviamente, assim como o Atlético Mineiro, que tem muito mais elenco, muito mais dinheiro, tem os seus problemas, o Fortaleza, obviamente, também tem. Então, a jogada do gol do empate, que é um problema que eu venho falando há um bom tempo, aliás, desde há uns 3 anos eu tenho falado isso, e ano passado eu tive até que queimar minha língua muitas vezes, porque de fato ano passado ele estava jogando bem. O erro da jogada do gol do empate é do Tite, por exemplo. Se você olha o posicionamento do Tite na jogada, o Paulinho passa nas costas dele com a maior tranquilidade, e o Tite, que tem eu tenho falado muito desse defeito que ele tem como atleta, né? O Tite, ele é muito focado aonde está a bola. Aonde está a bola. Na jogada específica do gol do empate, ali já tinha o Felipe Jonathan, ali já tinha, se não me engano, acho que o Pedro Augusto. Ele não precisava estar focado no portador da bola. Ele tinha que estar preocupado com a movimentação de um dos principais atacantes hoje do Brasil, que é o Paulinho. Então, quando o Paulinho recebe com tamanha tranquilidade ali, foi a primeira jogada do Palácios, né, que tinha entrado, ali é um erro, novamente, né, do Tite, né, que não consegue, assim, ele não vai ter até o final da carreira esse senso de leitura. Ele sempre vai estar preocupado com o cara que está portando a bola. Ele está preocupado se o cara for passar pelo lateral esquerdo de Fortaleza, seja ele o Bruno Pacheco ou Felipe Jonathan, ele tem que ir lá resolver. E eu acho que isso é um problema, porque aí é onde entra o senso de leitura. Daqui a pouco eu vou elencar outros problemas, mas durante o jogo ele teve escolhas erradas, ao ter a bola, de não chutar logo de primeira, sabe? Teve uma na grande área, que, acho, se não me engano, acho que é o Pedro Augusto que coloca para a lateral, em que ele não chuta de primeira e quase gera uma possibilidade para o Atlético. Uma outra que ele tenta cavar uma falta, que por mais que tenha sido falta ali, não se prende uma bola ali no campo de defesa, permitindo ou uma bola alçada na área, ou como de fato foi marcado o escanteio. Então, isso para o Tite, dificilmente a gente vai ver um jogador da idade dele ter esse senso de leitura nesse exato momento, porque ele não tem, até então, na sua carreira, essa valência, né? É o feeling mesmo de entender, ó, agora é para chutar para fora, agora é para dar chutão. Ele, às vezes, ele prende demais essa bola, e eu acho muito arriscado. E eu acho uma pena o Cardona, muitas vezes, não conseguir corresponder à altura quando é substituído por ele, quando ele acaba substituindo o Tite, porque talvez seria o melhor dos recados para o torcedor do Fortaleza hoje. Ter um zagueiro que erra menos, porque, claro, todo zagueiro vai errar,
mas a quantidade de vezes que o Tite sempre coloca o time em risco, em alguns momentos, eu acho que isso gera essa incerteza, como foi exatamente no jogo do Bahia. No Bahia, o Tite foi um jogador que foi muito prejudicial para aquele resultado, e hoje, novamente, né, ele estava cometendo algumas falhas de leitura durante o jogo, claro, não só ele, daqui a pouco vou trazer mais jogadores, e aí quando foi, né, nesse contexto, né, depois do gol de empate, foi quando o Atlético Mineiro, de fato, poderia ter virado uma falta ali, né, que foi batida rapidamente, o Scarpa colocou uma bola na trave, o João Ricardo não chegaria naquela bola nunca, foi fazer o golpe de vista, muito parecido com o que ele fez na semana passada contra o Cuiabá. O do Cuiabá foi mais grave, porque estava do lado dele, ele fez um golpe de vista errado que acabou tomando gol. Hoje, talvez, se ele tentasse pular, talvez a bola batesse na trave nas costas dele e entrasse. Então, o golpe de vista foi até, de uma certa forma, uma dose de sorte, né? A gente tem que falar um pouco com dose de sorte, porque aquela bola ali não tinha como ele alcançar. E o Fortaleza teve as chances também de fazer o segundo gol. O Kaiser, por exemplo, faria um golaço, uma jogada em que ele pega uma bola mais comprida, né? E aí ele percebe o Everson adiantado, ele dá uma cabeçada lá, Van Persie, né, na Copa de 2014, e tenta encobrir. Aí a bola caprichosamente bate na trave e acaba saindo. Uma grande chance ali que ele poderia ter feito o primeiro gol dele com a camisa, assim, depois do retorno, né, do Fortaleza. E teve uma outra possibilidade já no final do jogo, claro, o Atlético muito em cima, o Fortaleza ali fazendo algumas faltas na entrada da área, o que era muito perigoso. Aliás, teve até uma chance também para o próprio Fortaleza, numa boa jogada do Kaiser, que ele não tinha opção de passe, segurou, prendeu, chamou a falta, e aí bateu a falta em cima da barreira. E a outra boa possibilidade foi exatamente do Kaiser, que é uma jogada que, por mais que muita gente possa dizer que ele perdeu ali uma ótima chance, e eu acho que de fato ele perde uma boa chance, aquela jogada que o Pedro Rocha dá para ele, tudo bem que ele isola aquela bola. O que é feio na jogada é a maneira como ele finaliza com tamanha ignorância para fora, certo? Mas eu acho que se ele acerta essa finalização, a impressão que eu tenho, é só a impressão, o zagueiro do Atlético Mineiro já estaria travando o chute ali, porque ele já chegou muito em cima da jogada. Acho até que haveria uma melhor possibilidade de escolha daquela jogada. Se ele domina a bola, o zagueiro do Atlético teria passado lotado e ele teria totais condições ali de fazer o gol que pudesse dar a vitória para o Fortaleza já nos minutos finais. Então, eu acho que o grande problema do Kaiser, daqui a pouco também vou falar, foi um pouco ainda dessa ansiedade. Então, eu acho que o Fortaleza teve bons momentos no jogo, claro, teve momentos que foi atacado e é natural. O Atlético Mineiro é uma equipe melhor do que o Fortaleza, mas nesse contexto de jogo, foi um jogo muito parelho e o Fortaleza poderia ter saído com um resultado positivo e o ponto, obviamente, tem que ser muito valorizado. Vai agora para um jogo difícil, que é contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, na Arena Castelão, mas eu acho que o único saldo negativo que fica mais destacado, Fábio, é novamente uma lesão do Caleb, né? Caleb que voltou no jogo passado. Jogou 10 minutos hoje, né? Tinha jogado 17 minutos no jogo passado, entrou hoje, passou 10 minutos em campo, sentiu de novo a lesão. Pode ser que, ao sentir... Detalhes, Minhoca, o Fortaleza já... Da maneira como ele sai abatido. Mas aí eu não sei também o quanto foi uma recomendação, tipo, Caleb, se você voltar a sentir qualquer dor, já pare e não continue. Não vá forçar, para não agravar mais. Isso foi, Minhoca, ou não? Ou não se sabe? Ele levou, assim, não deu para saber, pelo menos não foi falado nada do Fortaleza. Ele levantou ali aquela parte do calção do lado esquerdo, né? Que foi exatamente o estiramento, o edema que ele sentiu da última vez. E aí pode ser que, para não gerar um problema maior, foi sacado, torcer para que se recupere, mas é um atleta que, infelizmente, o Fortaleza não consegue dar sequência, porque qualidade com a bola nos pés ele tem muita, né? Então, psicologicamente, para ele, esse talvez tenha sido o pior que teve do jogo, né? Em termos de perder um atleta da qualidade do Caleb que poderia resolver o jogo. Ele conseguiu fazer algumas jogadas interessantes quando entrou em campo, mas fica essa lamentação aí por mais uma lesão dele, torcer para que seja uma lesão mais simples e que ele volte o mais rápido possível. Tudo bem, dá para dizer que hoje a atuação foi melhor do que a contra o Grêmio, né? Acho que o saldo é mais positivo. Claro que são contextos bem distintos, mas... É porque o jogo do Grêmio, o Fortaleza teve mais chances claras de fazer um placar melhor e acabou não fazendo e quase tomou um empate. Hoje, pelo contexto do que era o jogo, jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro que foi para cima direto, os jogadores de qualidade,
você olha e você tipo, tem um saldo mais positivo. Mas é claro, o melhor resultado foi o resultado da quarta-feira, né? Porque aí é um ponto que eu vou elencar para depois a gente entrar na análise individuais. O contexto agora do brasileiro é muitas vezes você saber se desvencilhar das armadilhas que o jogo coloca. O Fortaleza contra o Grêmio no meio de semana, eu não achei que o Fortaleza jogou mal. O Fortaleza não foi letal. E o Fortaleza, a armadilhazinha, ela ficou desenhada na reta final. Tomar aquela bola na trave na reta final gerou no torcedor uma insegurança. Esse time vai penar muito para conseguir vitórias com mais tranquilidade. Chega o jogo do Atlético Mineiro, aí você tem... Por isso que você falou muito bem. A perspectiva é de um saldo positivo, porque em meio a tantas baixas como o Fortaleza, foram 8 desfalques. Desses 8 desfalques, você ainda conseguiu um empate e tendo a possibilidade de ganhar esse jogo, como aconteceu, você olha para uma perspectiva mais positiva. Opa, esse Fortaleza dá para acreditar em algo mais. Então, eu acho que nem o jogo do Grêmio e nem o jogo do Atlético Mineiro, em termos de cenário tão negativo assim, e nem para o cenário tão positivo como agora, a gente pode cravar algo. Eu acho que esse é o Fortaleza que está envolvido em meio a muitos jogos e vai acontecer. Vai ter um jogo que é muito bom, que você não vai conseguir aproveitar, as tais armadilhas que você colocou para o adversário, e outras vezes as armadilhas que o adversário colocou para você, você vai acabar caindo. Então, acho que no saldo geral foi importante somar esses 4 pontos. E aí, por isso que eu citei, né? Para mim, o jogo do Palmeiras agora é um jogo bônus para o Fortaleza. Um jogo bônus. Nada de... É porque, assim, o torcedor ele quer sempre estar vencendo e, obviamente, ele tem que estar sempre pensando em vencer. Mas esse jogo do Palmeiras é tentar fazer o melhor jogo possível. Como eu vou incomodar o Palmeiras para tentar pontuar? Porque uma equipe que vem de 5 vitórias seguidas, você não pode também fazer nenhum tipo de estardalhaço, claro, né? Dependendo do contexto. Eu estou pegando o pior cenário, né? De uma derrota, você olhar, tá vendo? O mesmo problema, aí junta com o jogo do Cuiabá, o jogo do Grêmio, e o cara acha que tudo é uma porcaria. E eu acho que é entender o contexto da tabela, como foi hoje o jogo do Atlético Mineiro. O empate hoje ele tem um contexto positivo e o jogo do Palmeiras ele tem que ser um jogo onde você tem que entender que o adversário é melhor do que você, como você vai conseguir criar, e aí eu vou usar a mesma palavra, armadilhas para evitar que um adversário de muita qualidade venha na sua casa e não consiga tirar ponto seu. Muito bem. O Fortaleza que tem Palmeiras, depois o Juventude e depois Flamengo, né? Uma sequência chata, né? Juventude depois Flamengo? Eu acho que não. Juventude, acho que depois Vasco. É porque os dois estão com a mesma data aqui, né? Então deve ser o Vasco. Porque isso aí era a data antiga, né? A data antiga, se eu não me engano, vai ter depois o mini campeonato carioca pro Fortaleza. Acho que depois Fortaleza. Que né? Porque seria com... Se não tivesse mudado ali as 2 rodadas adiadas. Eu então, acho que vai ser Vasco, Flu e Flamengo, se eu não me engano. Assim, a ordem depois do jogo do Juventude. Então, é isso. O Campeonato Brasileiro te dá margem. E aí eu sempre gosto de citar outras equipes, como Cruzeiro, Red Bull Bragantino. Equipes que eu acho que Fortaleza teria totais condições de estar com a campanha dessas equipes se tivesse aproveitado melhor alguns contextos. Fortaleza não soube aproveitar, né? Essa faceta do Fortaleza instável, né? Muitas vezes sem conseguir ser seguro ou não aproveitar chances. Isso gera o atual contexto do Fortaleza, que é um contexto de meio de tabela para baixo, né? Por isso que o Fortaleza tem que estar muito atento quando um Vitória tem uma boa sequência, quando o Cuiabá tem uma boa sequência, o Juventude, né, acaba também somando muitos pontos. E fora que tem um Z4, né, que agora voltou o Vitória, né, mas um Z4 pesado. Você tem ali o Vasco, que ganha o São Paulo, ainda tem um Fluminense, um Corinthians, um Grêmio. Então o Fortaleza tem que ter muita atenção, primeiramente, para a sua primeira meta, né, como o pessoal costuma falar, para se chegar no seu caminho mais além, que se fosse o cara, o Fortaleza briga para novamente ser G10, pegar vaga sul-americana, quem sabe vaga de Libertadores. Pois é, a primeira meta para você chegar até lá atinja primeiro a sua permanência, para depois você ir mirando os outros objetivos. Então, o primeiro ponto, Fortaleza não pode deixar de imaginar que a primeira possibilidade dele é a permanência para a Série A. O Fortaleza tem 4 pontos abaixo, né, do G6 e 5 pontos acima do Z4. Tu ainda acha que o Fortaleza olha mais para baixo do que para cima? Não, eu acho que
Eu acho que o momento do Fortaleza requer atenção para qualquer contexto, principalmente para a parte de baixo. Né? Eu acho que eu estava até hoje acompanhando alguns jogos. Quando o Atlético Paranaense tomou o empate do Corinthians, eu falei, isso é ruim, porque isso dá uma confiança a mais para o Corinthians. É importante o Corinthians, Fluminense, todas as equipes da parte de baixo continuarem com problemas. Porque, na verdade, Fábio, eu geralmente penso assim, né? Vou pegar o caso do meu time, São Paulo. A primeira coisa que eu quero é o São Paulo já garantir ali o seu meio de tabela tranquilo. Para quando chegar próximo ali à reta final do campeonato, aí você vai brigar por algo a mais. Não dá para ser, como o menino fala, né, cavalo do campo, dizer assim, tô a tantos pontos do G6, quando, na verdade, o contexto, e aí eu vou falar do contexto de jogo do Fortaleza. O jogo que o Fortaleza coloca hoje dentro de campo não é dentre as 6 melhores equipes do campeonato. E olha que é um campeonato onde ninguém sobra, não. Tem muitos adversários tropeçando. Então, por exemplo, o caso do Bahia, que já foi analisado aqui, o Bahia consegue. O Bahia tem conseguido nessa Série A manter um bom desempenho. Ele perde um jogo para o Flamengo, no contexto de final de jogo, e ele já ganha de goleada no jogo seguinte. O Fortaleza hoje, ele não está nesse patamar do Bahia. O Fortaleza é bem mais instável do que esse Bahia. Para chegar nesse patamar, o Fortaleza vai ter que jogar mais, vai ter que ter mais consistência como time para chegar no patamar, por exemplo, de um Bahia que está na terceira colocação, só atrás das duas principais equipes do Brasil, né, que é Flamengo e Palmeiras. Então, para o Fortaleza olhar para esse G6, ele vai ter que melhorar. Até lá, ele é uma equipe de meio de tabela que, se ele não tiver o cuidado, por isso que aquela goleada para o Cuiabá, ela tem que ficar de aviso. Porque, por exemplo, e aí eu vou pegar um exemplo para a gente já passar para as análises. Se o Fortaleza pegar o Juventude dentro de casa, né, depois do jogo contra o Palmeiras, e não ganhar, qual vai ser o Fortaleza que a gente vai dizer? Fortaleza é quem? Entendeu? Então, o Fortaleza tem que entender que nenhuma vitória sobre o Palmeiras e nenhuma derrota para o Juventude, estou pegando o melhor dos cenários e o pior dos cenários, tem que fazer disso uma chancela de quem é o Fortaleza. O Fortaleza, nesse momento, é um time de meio de tabela, que está tentando se recuperar, que eu queria muito que tivesse tendo um desempenho melhor. Tivesse um desempenho melhor dentro de campo para ter uma regularidade como o Cruzeiro está tendo, como o Bragantino está tendo uma tranquilidade, porque quando chegar no segundo turno, em meio aos jogos da Sul-Americana, é importante ter uma margem de gordura para não ter que desfocar um pouco da Série A, como algumas vezes acontece. Muito bem, então vamos para as análises individuais, né, dos jogadores do Fortaleza que entraram em campo hoje. A gente começa com o João Ricardo, que mais uma vez foi importante, né? Teve defesa ali, uma defesa no final do primeiro tempo, né? Importante, mais uma vez sendo peça decisiva aí para o lado do Leão do Pici. Eu acho que ele foi muito bem no jogo. Pode colocar um verde bem destacado para ele. Acho que a única assim, não foi uma falha dele porque ele não alcançaria a bola. Ele deu um golpe de vista no chute ali do Scarpa, né? Que ali praticamente ele não tinha muito o que fazer. Ele torceu e torceu bem, né? Porque a bola acabou indo na trave e não entrou. Mas as defesas deles, não só por essa defesa do primeiro tempo que você citou, mas tantas outras que ele soube encaixar. Em nenhum momento ele, deu rebote. Então ele estava muito seguro hoje. Eu gostei muito do João Ricardo. Até no trabalho com os pés dele, eu gostei. Ele soube ter uma leitura que eu acho que é uma característica dele que é mais negativa, né? O trabalho dele do João Ricardo com os pés, ele é muito mais limitado. Então, nesse aspecto, eu acho que ele trabalhou muito bem naquilo que ele foi exigido, foi muito bem. Na jogada do gol, ele não teve o que fazer, né? Deixaram o Paulinho livre ali. E foi tão no limite que talvez se o Paulinho não tivesse finalizado tão bem aquela bola, talvez o João tivesse tocado na bola e evitado ali aquele gol. Então, para mim, o João Ricardo foi uma peça que jogou muito bem o jogo de hoje, merece aí os elogios. Por falar em goleiro, Minhoca, o Santos, de novo, não foi relacionado. Novamente não viajou. Houve, e aí só para explicar, né? Sexta-feira, uma reunião do staff do atleta com o pessoal do Fortaleza, e nessa reunião ficou estabelecido que o Fortaleza não vai negociá-lo. Só que, aparentemente, o atleta está insatisfeito, não, a ponto de não, mais uma vez, não ser relacionado, né? Já não foi relacionado ao jogo do Grêmio, agora novamente. A sensação que eu tenho, certo, Fábio? Não é informação. Sensação que eu tenho. O Fortaleza não vai negociar o Santos para nenhum time brasileiro. Acho que não vai. A não ser que receba realmente uma quantia muito significativa, acima do que ele pagou, que foi $1 milhão,
a ponto de negociá-lo. Eu acho que se por acaso o Santos, e aí eu acho que vai muito do profissional, né, do atleta, se o Santos não quiser estar fazendo parte, o Fortaleza deixa ele treinando à parte, e aí eu acho que se houver uma negociação, não vai ser para nenhum concorrente direto na Série A. Seria para um outro contexto, ou um time de Série B, ou para um time, enfim, estrangeiro e tudo mais. Mas a sensação, e eu acho que o Fortaleza nesse ponto está certo, ele pagou caro, né? Pagou caro para ter o atleta. Se o atleta não está jogando, aí é que tá, né? O Santos tem que mostrar nos treinos que é capaz de ganhar essa titularidade para o João Ricardo, que está fazendo uma temporada excelente. Então, não tem muito o que fazer, né? Foi feito um investimento até 2026 é o contrato dele, então não tem muito o que fazer. Fortaleza, para mim, está no direito dele e está tentando. Eu acho que o Fortaleza, nesse ponto, ele é bem inteligente, ele está tentando o máximo fazer com que o atleta esteja focado. Agora, se o atleta não quer, não tem muito o que fazer, né? Se o atleta não está focado realmente no trabalho em si, não tem muito o que fazer. Então, o Santos vai ser uma novela longa aí, né? Até porque quando a janela abrir, vai ser 42 dias, né, de janela aberta. É julho até setembro. Então, aí deve ter muito pano para manga aí. Muito bem, vamos continuar com a defesa aí, meu. E o Tinga hoje, que é sempre muito criticado. Hoje merece críticas? O Tinga, para mim, fez uma partida razoável. Em alguns momentos foi até bem. Eu gostei da partida do Tinga. Em outros, nem tanto assim. Ele teve um lado difícil, porque ele era um lado onde tinha o Scarpa, né? E ele foi um jogador que conseguiu fazer uma partida razoável, na minha avaliação. Então, para mim, amarelo para o Tinga. Eu vi algumas pessoas mencionando que o Tinga não dá mais, o que eu discordo completamente. Completamente. Para mim, o Tinga sempre foi um jogador que tinha o seu limite técnico, sempre teve o seu limite técnico e sempre foi muito importante para muitos contextos do Fortaleza, para muitos contextos. Então, a gente vai ver o Tinga até o final da temporada cometendo falhas e sendo muito importante em tantos outros momentos. Talvez essa temporada, talvez um Tinga com mais falhas do que muita gente já imagina, mas não acho que esse desastre todo como alguns pintam. Eu acho que em alguns momentos ele vai cometer falhas, como se eu for elencar aqui todo jogador, seja do mais importante Lucero, como já perdeu gols inacreditáveis, para o jogador talvez menos importante, como o Pedro Augusto, por exemplo, vão cometer falhas. Então, eu acho que o Tinga, para mim, tem que continuar no Fortaleza até o final da temporada. Acho que as críticas são exageradas. Então, para mim, partida razoável. Brits. Cara, o Brits, para mim, começou mal a partida, perdendo algumas bolas, mas ao longo do jogo foi melhorando, conseguiu ler bem algumas jogadas que foram chegando ao ataque. É o zagueiro que eu tenho mais confiança, tirando a parte disciplinar. Eu acho o melhor zagueiro de chegar firme, de recuperar a bola. É o zagueiro necessário. Na hora que precisa tirar a bola, ele tira. Na hora que ele não inventa. O Brits, ele não inventa. Quer dizer, ele inventou no começo do jogo, né? Algumas saídas de bola equivocada. Mas eu vou colocar para ele uma partida razoável também. Vou botar uma partida razoável para ele. Porque eu acho que ele cometeu umas falhas no começo do primeiro tempo, depois melhorou. Então acho que na média fica um razoável para ele. Porque também não foi nada de jogou bem, mas também nada de também jogou mal. Acho que houve momentos que ele jogou mal e houve momentos que ele jogou bem, mas na média fica razoável. Tite, para mim, eu vou colocar jogou mal, certo? Jogou mal. Em alguns contextos de jogo, ele foi até inteligente, como jogar uma bola para lateral. No finalzinho do jogo, ele levar uma carga nas costas e chamar uma falta foi bem importante. Mas a quantidade de vezes que o Tite não está dentro da área, eu vou falar isso sempre, até mesmo em jogos que ele for bem. O Tite sempre é um caminho para os adversários fazer um gol. Sempre é. Como foi hoje na jogada do gol. Como foi em outras jogadas que ele não, ou em outras jogadas que ele não sobe, outras jogadas que ele está fora da área, outras jogadas que ele tenta muitas vezes conduzir essa bola além do necessário. Então, muitas vezes, que é isso que eu acabei de falar do Brits, é fazer o simples. E o Tite, muitas vezes, dá sempre essa oportunidade para o Fortaleza estar vulnerável no jogo. O Tite é uma peça vulnerável, mesmo e elogiando uma qualidade que ele tem perante aos outros defensores, que é a boa saída de bola. A qualidade dele de construção é muito boa, mas essa maneira de subir demais, de querer dar bote muito alto, ele não é um zagueiro muitas vezes tão bom nisso. Então, o Tite vai como esse jogou mal aí. O Tite, o Tinga e o Kaiser hoje foram jogadores, pelo menos pelo lado da torcida do Fortaleza, né, mais
mais criticados. É porque são jogadores mais criticados. Mas eu acho que talvez aí é um acúmulo de jogos anteriores. Volto a falar. Talvez hoje, para o torcedor, o Tite seria vermelho, entendeu? Seria vermelho. Mas eu acho que houve coisas boas que o Tite fez durante o jogo. A questão é porque eu acho que ele, de novo, foi uma peça onde ficou o lado defensivo vulnerável. Era a brecha que o Atlético Mineiro seria em cima do Tite. E foi assim que aconteceu. Felipe Jonathan, eu vou colocar também uma partida razoável dele. Eu acho que ele tem jogado melhor do que o Pacheco. Embora hoje, daqui a pouco eu vou falar do Pacheco, mas o Felipe Jonathan tem uma característica que eu gosto muito. Ele tem uma tranquilidade melhor no passe. Só que muitas vezes ele não é um jogador tão agudo, né? Ele é um jogador mais burocrático do passe. Muitas vezes Fortaleza tinha essa bola, ele não tem esse apto, e aí é uma característica dele, de ser um jogador que parte para frente. Acho que nesse ponto até o Pacheco ele é mais, embora seja mais defensivo, ele é mais objetivo. O Felipe Jonathan ele é mais construtor. Ele está mais preocupado em encontrar o companheiro numa melhor situação do que, às vezes, partir para o ataque. Então, o Felipe Jonathan, que para mim é um jogador que acrescentou muito ao Fortaleza essa chegada, mas vai também como razoável. Pedro Augusto, eu vou colocar como jogou bem. Pode colocar aí o verde musgo para ele. Inclusive, bem elogiado pela torcida, né? É um jogador que, na verdade, ele é odiado e amado, né? Porque há uma baixa expectativa com o Pedro Augusto. Então, quando ele mostra essa entrega, Fábio, que ele tem demonstrado nos jogos, o saldo dele geralmente é positivo. Porque você sempre imagina que o Pedro Augusto vai ser o cara que vai cometer falhas grotescas. Ele cometeu falhas hoje, é bom lembrar. Ele cometeu algumas falhas no primeiro tempo, alguns passes para trás, que gerou uns ataques para o Atlético Mineiro que foram um pouco perigosos. Mas ele é o jogador que mais atrapalha o adversário. Então, a maneira como ele luta por cada bola, hoje no Fortaleza, é muito importante. O Rossetto não tem essa característica, Hércules tem, Zé Welles também tem, mas o Pedro Augusto, ele é, de fato, um jogador que está sempre tentando fazer o máximo pelo time. Então, para mim, ele foi um dos pontos positivos hoje, dadas as limitações que ele tem como atleta. Isso é quase o melhor do Pedro Augusto que a gente pode ver durante um jogo. Então, para mim, é um saldo positivo também. Hércules, aí esse para mim eu vou colocar muito mal. Eu vou colocar vermelho para o Hércules. O Hércules, além de ter errado muitos passes hoje durante o jogo, pouco participativo em termos de ofensividade, jogadas ofensivas, na proteção, né? Assim, o Hércules esteve realmente muito abaixo do que eu geralmente observo nele. Aliás, segundo jogo dele que eu não tenho gostado. E alguma coisa tem que ser feita. Talvez ele, vindo do banco, tenha sido mais, mais útil, né, nesse contexto. Mas hoje ele fez uma partida muito abaixo, muito abaixo. Teve alguns lances assim que ele colocou o Fortaleza muito em risco. Para mim, o Hércules foi o pior do jogo, pelo lado do Fortaleza. Pochettino também eu vou colocar como razoável. Ele deu assistência para o gol, mas aí o mérito é muito mais do Breno Lopes do que do Pochettino, né? Mas ele fez uma partida ok. Nada também de muito positivo. Ele, obviamente, pode estar sentindo um pouco do desgaste. É um jogador que está sendo utilizado muito pelo Vojvoda, mas foi bem importante em alguns contextos de jogadas ofensivas. Recuperação de bola também foi bem. Mas outros pontos ele acabou tecnicamente falhando muito, né? Em algumas jogadas que também ele prendeu demais. Algumas jogadas poderia ter sido mais rápido para determinadas escolhas. Pikachu. O Pikachu eu vou colocar razoável por um seguinte motivo. O Pikachu foi muito sumido durante o jogo. Muito, muito, muito sumido durante o jogo. Principalmente jogadas ofensivas. Mas o Pikachu ele teve um papel, acho que tático, bem importante. O Pikachu voltou muito para ajudar defensivamente. Assim, se eu fosse analisar aqui com a bola no pé, seria mais para o laranja. Mas eu acho que sem a bola, o sem bola do Pikachu foi bem importante para o Fortaleza fazer o bom sistema defensivo que aplicou em boa parte do jogo. Hoje, talvez no segundo tempo é que o Pikachu caiu mais de rendimento, mas no primeiro tempo eu estava gostando muito da movimentação do Pikachu, sabe? Voltando muito, não deixando muita liberdade ali do lado esquerdo, né, quando o Atlético Mineiro atacava. Breno Lopes pode botar um verde mais vivo, né, um verde muito bem. E aí tem mais a ver com, além do gol, ele ainda é o jogador que consegue fazer
Assim, por isso que eu lamentei hoje não ter o Moisés, sabe, como opção. Porque eu acho que hoje seria um jogo até mais para o Moisés do que para o Breno Lopes. O Breno Lopes foi muito feliz na finalização, estava precisando muito desse gol, porque ele vinha jogando bem, Primeiro gol dele, né? Com a camisa Primeiro gol do... dele. Né? Ele vinha jogando bem e não fazendo gol, né? Então esse gol foi muito importante para ele. Ele foi uma peça que foi também bem importante para esse resultado de hoje. Poderia, claro, né? O segundo tempo dele estava muito cansado. Deu para entender ali eu acho que ele até teria sido sacado no final. Pelo menos eu faria essa troca, mas como o Caleb sentiu na reta final, então fica aí só essa menção aí que o Breno Lopes talvez já estava muito cansado na reta final. O Kaiser, eu vou botar um razoável para ele, mas é um resultado um razoável quase para verde. O torcedor vai lembrar muito desse lance da bola que o Pedro Rocha soltou para ele e ele acabou finalizando muito mal, muito mal. Mas eu achei que o Kaiser se esforçou muito no jogo e fez, assim, ele não fez um jogo tão bom como, por exemplo, no jogo antes do Cuiabá foi... Esqueci agora o jogo, mas foi o jogo anterior do Cuiabá. Eu acho que foi o jogo do Atlético Paranaense, se não me engano, que eu tinha elogiado ele. Porque o Kaiser, e aí o Davi já está aqui criticando, só para lembrar, o Kaiser, ele conseguiu... O Cuiabá foi o Bahia, viu, meu? Foi Bahia, né? É porque eu acho que foi o Lucero que jogou aquele jogo, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que foi o Lucero que foi como titular. Naquele jogo especificamente, aliás, nesse jogo especificamente de hoje, o Kaiser, ele teve entrega total durante o jogo, ele possivelmente teria feito um dos gols, e aí, claro, não dá para saber. O Tite, por exemplo, recuperou uma bola já na entrada da área, e o Kaiser passava livre na esquerda, e o Tite errou um passe de 2 metros, ele ficou indignado, porque ele se posicionou da maneira correta para finalizar e acabou desperdiçando. Claro, ele fura numa jogada e perde essa chance, mas volta a falar, o jogador, na minha avaliação, teria travado aquele chute ali. Talvez a melhor alternativa dele seja dominar. Mas ele cava uma falta muito importante ali nos minutos anteriores. Acho que o Kaiser, e aí o torcedor, enfim, né, pode até, talvez, enfim, torcedor que não gosta do Kaiser. Eu acho que o Kaiser ainda vai ser útil ao Fortaleza. Eu falo isso, como eu falei já do Machuca, e eu sei que o Machuca tem uma dificuldade para fazer gol, como eu falei também do Guilherme no ano passado. O Kaiser, eu acho que é uma peça que não é um atleta confiável para sempre se fazer gol, mas é um atleta que, quando precisa da disposição, muitas vezes, e eu sei que só isso não vai adiantar, centroavante tem que viver de gol, eu acho que quando o Kaiser conseguir fazer seus gols, ele vai ser o jogador mais útil. E é bom lembrar, ele é um jogador que já teve várias oportunidades, não aproveitou, né? Como, por exemplo, acho que foi o jogo do Bragantino, que ele perdeu ou foi do Botafogo, que ele perdeu uma chance inacreditável, mas ainda acho uma peça que, cara, o gol que ele ia fazer seria um golaço. Ele tenta uma bola de cabeça também no primeiro tempo, que não era fácil cabecear. Então, assim, eu não consigo olhar para o Kaiser e dizer, jogou mal. Sinceramente, eu não consigo dizer. Não consigo dizer. Eu acho que ele não foi feliz em 2 jogadas. Que é essa que ele fura, que o Pochettino pega o rebote e acaba finalizando em cima do Everson. Ali, por exemplo, vai se questionar o Pochettino naquele... Porque, assim, se é o Pochettino ali furando e o Kaiser pegando um rebote e o goleiro defendendo, o cara ia falar de novo do Kaiser, entendeu? Então, o Kaiser, obviamente, ele não tem o crédito e ele tem que ser cobrado. Por isso que eu não estou colocando... Mas eu estava gostando da partida do Kaiser. Mas não dá para o Kaiser furar naquela jogada e também dar aquela finalização final. Então, não acho que foi uma má partida do Kaiser. Gostei da partida dele, mas esse amarelo aí está muito na conta de certas tomadas de decisões ali, né? Que ele, obviamente, é cobrado para ser um jogador para fazer mais gols. Muito bem, vamos agora para os jogadores que entraram no decorrer da partida. Passando pelo Pacheco lá no defesa. Entrou muito bem o Pacheco, muito bem mesmo o Pacheco. Gostei muito da entrada do Pacheco. Assim, ele teve pouquíssimo tempo em campo, né? Mas eu vou colocar como verde bem destacado, sabe? Ele entrou, ele ganhou muitas jogadas. O lado direito ali, depois da série Felipe, o Pacheco entrou muito bem, recuperando bola. Uma dessas jogadas gerou, eu acho que foi exatamente essa chance que acabou sobrando ali, aí o Pedro Rocha ganha essa jogada. Então, para mim, o Pacheco entrou muito bem. Apesar do pouco tempo, foi uma entrada importantíssima para o Fortaleza, que obviamente levaria uma pressão no final. O Pacheco, gostei muito da entrada dele. Zé Wellison,
Eu acho que foi ok, assim, razoável. Jogou bem melhor do que o Hércules, mas também não conseguiu ser nada de maneira muito positiva, não. Assim, ele até ficou um momento lá sentindo uma pancada, mas também nada negativo. Vai ficar como o meu termo. O Martins também pode colocar amarelo para ele. Ele entrou primeiro nessa função mais centralizado, né? Depois que saiu o Pikachu, ele foi lá para o lado direito. Eu acho que teria dado mais minutos para ele dentro de campo. Ele acabou. Foi até a primeira troca do Voivoda, né? Mas eu acho que por dentro, talvez o Martínez não é bem a posição dele, acho que é mais a posição do Caleb, né? Que entrou, e o Caleb vai ficar com essa avaliação aí sem nota, que é o branco, né? Ele ainda fez uma boa jogada. Ele até se movimentou bem, né? Ele teve uma jogada que ele tenta passar por 3 e tal ali. Não sei se foi nessa jogada que ele acaba sentindo também, né? Mas em todo caso, o Caleb vai sem nota, mas é um jogador muito importante. E o Pedro Rocha eu gostei, pode colocar, jogou bem para ele, pode colocar um verde musgo aí para ele, porque ele daria uma assistência, né? Acho até que o Pedro Rocha pode ser um jogador que pode colaborar. Os últimos jogos do Pedro Rocha tem me agradado mais. Ainda é um jogador que precisa ser mais importante, então fica com esse verde musgo aí, porque eu acho que ele entrou muito bem, ele poderia ter sido determinante para o Fortaleza ser a vitória se o Kaiser não perde aquela chance, né? Voivoda, em meio a amarelos e verdes aí, né? Tem um laranja e vermelho. Eu acho que tem um saldo mais positivo, porque assim, devido às ausências ali, eu só contesto ali o Pikachu ter ficado muito tempo, eu vou colocar como bem. Eu acho que a leitura dele foi correta, não demorou dessa vez, eu acho que ele leu bem o contexto do jogo, as baixas também. Muita gente, quando critica o Voivoda, como foi o jogo do Bahia, a demora, às vezes, meu amigo, é porque as peças do banco não estão bem, né? Às vezes, assim, hoje eu acho que eu teria começado primeiramente com o Caleb, mas o Caleb sempre tem que ter um cuidado maior, né, por conta dessas lesões que ele tem tendo. Então, para mim, o Voivoda foi bem nessa análise aí. Medalhas, Breno Lopes aí vai... Peraí. Eu vou colocar mais o João Ricardo. O João Ricardo com medalha de ouro. Sério, meu? Vou colocar mais o João Ricardo. Eu acho que o João Ricardo teve mais ações importantes dentro do jogo do que o Breno Lopes. O Breno Lopes foi fundamental, né? Obviamente. Mas eu acho que o João Ricardo também foi muito importante. Muitas defesas importantes, não a nível, né, também de outros jogos, mas eu vou colocar ele com medalha de ouro, o Breno Lopes com medalha de prata. E o terceiro, o Bruno Pacheco entrou bem, né? Mas aí eu vou dar mérito para o Pedro Augusto, que teve mais tempo dentro de campo, né? Mesmo o Pacheco ter entrado muito bem, o pouco tempo que ele ficou em campo foi muito bem, mas o Pedro Augusto eu vou colocar essa medalha de bronze aí para ele. Mesmo o Pacheco sendo muito bem e o Pacheco só bem. É porque o Pacheco fez muito na reta final, mas o Pedro Augusto ele ficou muito tempo em campo, né? E conseguiu fazer um desempenho ok também. Muito bem, então análise feita aí dos jogadores do Fortaleza. Lucero, hoje, qual foi o peso aí da ausência do Lucero? Cara, nem ele sempre... perderia os gols que o Kaiser perdeu? Eu não sei também se ele estaria... Talvez, né? Ele já perdeu também vários porque gols. a gente não pode fazer, por exemplo, contra o Cuiabá, quem foi o titular naquele jogo? Foi o Lucero. O Kaiser entra ainda no primeiro tempo, e na prática, eu acho que não dá para fazer. Eu acho que se as bolas que chegou para o Kaiser fosse o Lucero, a chance era maior de sair gol, certo? Mas eu consigo ver algo que o Kaiser faz melhor do que o Lucero, é dar essa pressão no adversário. Eu acho que o Kaiser ele é muito mais. Por exemplo, a cabeçada de uma bola aérea. Eu não sei se o Lucero teria lutado tanto para chegar naquela bola, sabe? Ou essa cabeçada que o Kaiser dá por cobertura. O perfil do Kaiser é de muito mais. A bola tá passando, ele se jogar, sabe? De tentar o máximo e no limite. Como o Lucero é mais técnico, às vezes o Lucero não faz isso. Isso não é nenhum defeito do Lucero, não é, porque ele é técnico mesmo. E por isso que ele é o jogador que é. Mas aquela coisa. Talvez se realmente aquela bola do Pedro Rocha cai no pé do Lucero, grande chance do Fortaleza ter saído hoje com um resultado positivo. Mas o empate eu acho que não é absurdo, não. É um ótimo resultado, eu diria. Um ótimo resultado. E agora é tentar somar a melhor quantidade de pontos possível contra um Palmeiras aí que vem em grande momento. Pois é, o Palmeiras que ganhou do Juventude, né? Mas eu vi que o Juventude reclamou muito da arbitragem hoje. Viu? Que tem isso também, né? Arbitragem com
Hoje, por exemplo, o Fortaleza, se tivesse um Hulk, a grande questão de você enfrentar um Hulk não é enfrentar o Atlético Mineiro, ou o próprio Hulk. É enfrentar um Hulk pilhando a arbitragem, entendeu? Porque teve jogadas em que os jogadores do Atlético reclamaram de pênalti. E o Hulk, muitas vezes, ele reclama muito da arbitragem, mas mal sabe ele que muitas vezes a arbitragem marca por ser o Hulk, entendeu? Então, na quarta-feira, o Fortaleza vai encontrar um Palmeiras que tem um Rony. E o Rony é conhecido também por ser esse atleta, né? Mas o Brits também é um pouco isso, não? Mas o Brits é um zagueiro. Eu tô dizendo assim, Tá muito atacante. longe Atacante jogada geralmente decisiva, é né? aquele cara que vai entrar na área. Hoje, por exemplo, o pênalti em cima do Bruno Henrique é absurdo. O jogador do Fluminense está caindo. Eu, sinceramente, eu não vi pênalti naquela jogada ali do Fluminense. Para mim aquilo é jogada normal. O jogador cai, as pernas levantam, bate no Bruno Henrique, mas ali não foi nenhuma ação para derrubar o jogador do Flamengo. Teve ali o contato, mas, enfim, né? Coisas que acontecem às vezes com alguns clubes e para outros não. Eu vi agora aqui no Twitter que o Roger Machado, né, que é o técnico do Juventude, ele sugeriu a arbitragem portuguesa no Campeonato Brasileiro para ver. Nem vi o lance, tá? O Roger, o técnico do Juventude, sugeriu a arbitragem portuguesa no Campeonato Brasileiro. Porque... meu amigo, não é fácil, não. Às vezes, enfrentar essas equipes aí, tendo um jogador desse mala do outro lado, é complicado. Então, o Fortaleza vai ter que ter muita atenção nesse jogo aí, porque o Rony gosta muito, muito de cavar. Tem que ter muito cuidado. Muito bem, então finalizamos, né? Deixa eu só falar rapidinho sobre classificação, né? O Fortaleza, com esse empate, que eu considerei um empate muito bom, Fortaleza ganhou uma colocação, né? Passou o Juventude, que exatamente perdeu. E até para explicar aí o contexto que eu estava mencionando, né? Dessa primeira meta do Fortaleza Permanência, essa distância para o Z4 diminuiu. Por isso que essa próxima rodada é uma rodada muito importante para o Fortaleza, porque é uma rodada onde você vai enfrentar um adversário muito difícil, né? Onde, se você zerar, se o Palmeiras ganhar do Fortaleza, obviamente não é algo inesperado. O Palmeiras é uma melhor equipe, né? Então, é tentar ao máximo pontuar esse jogo. Porque, e claro, continuar secando o pessoal da parte de baixo. Como a gente vai ter alguns confrontos, né, na parte de baixo ali da Série A, eu não estou aqui com a tabela aberta, mas deixa eu dar uma olhada aqui na situação. Fortaleza foi para 12º lugar, né? Ou 11º? 11º, né? 11º, 14 pontos, tá? Tem um ponto a mais do que o Juventude, com 12. E está ali na mesma pontuação do Atlético Mineiro, um atrás de São Paulo. E o máximo que pode alcançar é a 9ª colocação na próxima rodada. Por isso que eu acho que é importante Fortaleza tentar o máximo possível, porque na próxima rodada, o pessoal do Z4, o Vitória, vai jogar contra o Fluminense, ou seja, né, jogar com 2 adversários do Z4, jogo no Rio de Janeiro. Alguém vai pontuar, né? O Corinthians pega o Cuiabá, 2 equipes que também estão atrás do Fortaleza, né? E aí aqui seria talvez o melhor empate, para que essa pontuação do Z4 não eleve. O Grêmio pega o Atlético Goianiense, o jogo lá em Goiânia, ou seja, outro jogo também que o Fortaleza sabe que alguém vai pontuar aqui. O Vasco vai enfrentar o Bahia, ou seja, tem que torcer aí para o seu irmão aí de região. E o Criciúma pega o São Paulo fora de casa, além do Juventude, que recebe o Flamengo. Ou seja, todo mundo da parte de baixo ali tem muitos confrontos diretos, por isso que essa próxima rodada do Fortaleza é tentar dar uma secada ainda no Z4 para que ele não aproxime, né? E também para o jogo do Juventude não ser um jogo considerado de muita obrigação, que obrigação obviamente, Fortaleza vai ter a obrigação de ganhar do Juventude, mas que não seja aquele jogo tenso demais, e claro, se vencer o Palmeiras, aí é o melhor dos mundos. O Juventude que hoje deu trabalho, né, pro Palmeiras, né? Sim, é um time que eu acho um elenco mais limitado, mas tem jogado muito bem. O Roger tem feito um excelente trabalho. Acho que não vai ser um jogo fácil no próximo final de semana.